Alô, bem-vindos ao canal do Rafa Boban neste terceiro dia de campeonatos do mundo que estão a ser disputados em Tóquio, no Japão, e este terceiro dia começou à semelhança do que aconteceu nos dois últimos dias, em que houve as provas de maior duração e face às difíceis condições climatéricas para estas provas, ou seja, no primeiro dia tivemos os 35 km de marcha, no segundo dia maratona feminina, e teve de ter o seu início bem cedo, e hoje não fugiu à regra. Maratona masculina também começou bem cedo e teve apenas a participação de um atleta português, porque há 2 meses atrás achávamos que íamos ter 3, Miguel Borges, Samuel Barata e Rui Pinto, mas face a problemas físicos de 2, só esteve mesmo na linha de partida em Tóquio o Rui Pinto. E o Rui Pinto, à semelhança também do que aconteceu com os outros portugueses nas provas de maior duração, foi com autoconhecimento e foi, não vou dizer que foi nas calmas, porque não foi, uma passagem a 1:07 não é ir nas calmas, mas é uma passagem que foi boa, moderada, para uma prova com condições climatéricas adversas à maratona, calor e umidade, e então o Rui Pinto decidiu ir passar a 1:07:27, ia na 63ª posição à meia, 63ª posição, depois aos 30 já estava em 53º, ou seja, foi sempre a baixar, apesar do ritmo também ter baixado, porque ele passou 1:07 e depois acabou a segunda metade a mais de 1:10 e cerca de 1h12, portanto ele também quebrou, mas não quebrou tanto como os outros, não é? Porque de 63º à meia maratona, ele depois terminou na 42ª posição com 2 horas, 19 minutos e 50 segundos. Curiosamente, ele partiu e foi quase até ali aos 30 km com um tão bem conhecido português, o brasileiro Paulo Pala, que já vive aqui há uma década, e o Paulo Pala, veteraníssimo, foi com o Rui, foram juntos até praticamente aos 30 km, depois o Paulo Pala quebrou mais do que o Rui, e novamente, o Rui esteve bem 42º do mundo. Ainda na parte da manhã, Fatoumata Diallo esteve na primeira ronda de 400 metros barreiras e a atleta portuguesa esteve fantástica. Eu acho que ela deu tudo, não havia mais nada para dar, tinha de ser assim para se qualificar, o nível é altíssimo. Ficou a 2 centésimos do recorde nacional, fechou na 3ª posição da sua série. Eu achei que ali da 9ª à 10ª barreira ela deixou de dar os 18 passadas para 19, e eu acho que isso foi sinal de cansaço, e só espero que recupere para as meias finais e que nas meias finais consiga algo histórico, bater o recorde nacional, porque eu acredito que tem de ser batido para chegar à dificílima final. Isso não vou estar aqui com floreados, tenho de dizer, é praticamente impossível, mas se a Fatoumata Diallo estiver acima do que já demonstrou esta época, por que não pensar nisso? Depois, na jornada da tarde, a jornada da tarde abriu para nós com a participação de Gerson Baldé no salto em comprimento. Gerson Baldé esteve na qualificação e tinha de saltar diretamente 8,15 m ou estar entre os 12 primeiros. Infelizmente não esteve, e obviamente não houve 12 atletas a conseguir a marca direta, os 8,15 m, mas infelizmente para nós, Gerson Baldé não conseguiu ficar nos 12 primeiros. O 12º da qualificação, no cômputo dos dois grupos, saltou 7,98 m, e hoje o Gerson saltou 7,93 m de melhor marca, teve ainda também um salto a 7,91 m, mas claro, ficou a 5 cm da qualificação para a final. Uma final que, apesar de todos os atletas, nem todos os atletas terem saltado 8,15 m esta tarde, no Japão, a verdade é que, de termos de recorde pessoal, todos têm recorde pessoal acima de 8,15 m, sendo que o último tem 8,16 m. Ou seja, o Gerson Baldé tinha lugar nesta final com o seu recorde pessoal. E por falar em recorde pessoal, com o seu recorde pessoal, porque é um dos melhores do mundo, Isaac Nader também teria acesso à final, só que hoje as meias finais não foram corridas tão rápidas. No entanto, Isaac Nader conseguiu ser o terceiro na sua meia final, porque na chegada foi quarto, mas o campeão olímpico decidiu fazer ali uma infração, mas também ele não tinha muitas hipóteses, porque a verdade seja dita, ele teve de se colocar porque ele estava atrás do Nilsson, e se ele não se tivesse mexido, ele ficava fechado, e o Nilsson, ele não conseguia passar por cima do Nilsson. Portanto, ali foi uma jogada que, pronto, podia dar certo ou errado,
neste caso, foi desclassificado, e o alemão que foi prejudicado por esse meter de mão acabou por ser repescado para a final, o que eu também acho assim um pouco duvidoso, mas pronto, o alemão está na final. Quem também está na final é Isaac Nader, e quem não está na final é o outro português, José Carlos Pinto. Podia ser histórico, mas não foi, porque na meia final do José Carlos Pinto ele foi nono, apesar de ter corrido mais rápido que o Isaac Nader. Mas como foram em provas diferentes, é difícil comparar. Agora, podemos ver em termos de passagens, se estiver certo as informações do site da World Athletics, podemos ver que a série do Isaac Nader partiu mais rápido, primeiros 400 a 58, enquanto do que o José Carlos Pinto foi a 1 minuto. Depois, aos 800 metros, Isaac passou ali a 1,58,9, enquanto o José Carlos Pinto passou a 2 minutos. Depois a diferença começa-se a desbater aos 1000 metros, em que há passagens similares, 2,42. Só que a grande diferença para mim acontece ali a faltar 500 metros para faltar 200 metros. Há ali 300 metros corridos na série do José Carlos Pinto num ritmo diabólico, enquanto que a do Isaac estiveram mais em contenção até faltar 200 metros, e dá para ver, enquanto que na série do José Carlos Pinto dos últimos 400 aos últimos 200 fizeram para 26,5, a do Isaac andou nos 27,8, depois os últimos 200 metros foram mais rápidos para o Isaac do que para o José Carlos Pinto. Só para se ter noção, os últimos 200 do Isaac foi em 26,5, enquanto que os últimos 200 metros do José Carlos Pinto foi em 27,1, 27,2. Mas não é nada preocupante. Os últimos 400 mais rápidos na série do José Carlos Pinto, nada é preocupante, porque vimos que o Isaac Nader se ajustou à sua qualificação. Claro que vimos jogar de esforço, mas vimos jogar de esforço de toda a gente. E agora vai haver um dia de descanso para o Isaac Nader, como para todos os outros, mas esperemos que esse dia faça muito bem, muito melhor do que aos outros, ao Isaac, para ele depois poder abordar a final com muita disponibilidade física, porque garra e coragem, determinação, toda a gente lhe reconhece. Uma final de 1500 metros está muito aberta, mais aberta que a Chicholena, porque, verdade seja dita, está órfã do campeão olímpico, do Cole Hawker, que foi desclassificado. Também já não está o vice-campeão olímpico, o Neduso, que nem apareceu porque não estava na seleção norte-americana. Está órfã de Jakob Ingebrigtsen, está órfã do Azzedine Abs. Portanto, está mais aberta, apesar de haver ali nomes que já foram campeões mundiais, como Jack Whitman e o Josh Kerr, mas o Isaac Nader tem as suas armas e certamente também é um adversário temido. E bem, é tudo o que eu queria dizer sobre o terceiro dia português em Tóquio, nos campeonatos mundiais de atletismo, e tenho agora um apelo a fazer, bem rápido, que é: deixa o teu like com toda a força, compartilha com os teus amigos, para que assim o YouTube entenda que este conteúdo é valioso. Só os conteúdos valiosos é que ele depois espalha aí por toda a gente, e esperemos que espalhe por gente que não é exatamente do atletismo, mas que gosta de desporto, e que, vendo aqui esta sugerência do YouTube, acabe por vir cá parar e fique fidelizado. Au revoir.